Uma das questões mais interessantes e mais importantes da nossa época, que ainda talvez não tenha uma resposta realmente satisfatória, é a questão do que é a consciência. Como a gente define a consciência? A consciência, ela é uma alma, um espírito? Ou será que ela é só resultado do cérebro? Ela é uma ação, na prática, apenas uma habilidade humana? Qual que é a melhor maneira de definir a consciência e como ao longo da história a gente definiu a consciência? Um dos primeiros filósofos a tentar definir a consciência e que mudou a história da filosofia a partir dessa tentativa, dessa definição, foi Sócrates. Sócrates é o primeiro filósofo a se afastar dos problemas ligados à origem e causa da natureza e começar a se perguntar especificamente sobre o que é o pensamento, o que é a consciência. A ideia de Sócrates é que antes da gente pensar sobre qualquer coisa, é importantíssimo que a gente aprenda a pensar sobre o que é pensar. Quando Sócrates faz isso, ele acaba se debruçando sobre a grande questão da filosofia socrática, que é a pergunta: quem você é? Quem é você? Se alguém pergunta quem você é, obviamente que você vai responder o seu nome. Mas aí Sócrates vai dizer pra você: não, eu não perguntei como as pessoas te chamam. Eu não perguntei como seus pais lhe chamam. Eu perguntei quem você é. E a pessoa pode dizer: olha, nasci em tal lugar, gosto de tal coisa, minha profissão é tal. Sócrates diria: não, eu não tô perguntando nem aonde você nasceu, nem do que você gosta, nem qual é a sua profissão. Eu quero saber quem você é. Pode achar que a pergunta é irrelevante, é daquelas perguntas filosóficas que não tem resposta. Mas sim, para Sócrates tem uma resposta, e a resposta é tão interessante, mas tão interessante que essa resposta mudou a história da filosofia. Então vamos lá. Quem você é para Sócrates? Para Sócrates, você não é seu corpo, porque se você perder um braço, você não é menos você. Então não dá pra definir uma pessoa simplesmente pela questão física dela. Você também não é espírito. Para Sócrates essa não é uma boa resposta. Até porque se você dizer assim, olha, eu sou o espírito, e você não souber definir espírito, que é o que a gente sabe menos ainda, então dizer que a gente é simplesmente algo transcendente, mas que a gente não consegue definir, seria o mesmo que dizer, olha, eu sou uma coisa que eu não sei o que é. Então não é uma boa resposta filosófica. Não, eu sou meu corpo, não é uma boa resposta. Eu sou espírito, não é uma boa resposta. E aí, uma das respostas mais comuns é a resposta: eu sou o que eu faço. Sabe, eu sou as minhas ações, eu sou aquilo que eu escolho, aquilo que eu vivo. E para Sócrates essa resposta é a mais errada de todas. Por que essa é a mais errada de todas? Porque você não é uma ação, você é aquele que age. Entende? Você não é a ação em si, você não é a sua história de vida. Você pode se separar da sua história de vida e analisar a sua história de vida, porque você não é ela, então você consegue se afastar dela e analisar ela. Assim como você não é seu nome, porque você pode se afastar do seu nome e analisar o seu nome, porque você não é o seu nome. Você pode se afastar e analisar o seu corpo, cada pedaço dele, e ter uma separação entre você e ele. Mas tem uma parte sua que você não consegue se separar dela, se afastar dela para analisar ela, que é essa parte dentro de você que tá separando e analisando as coisas. Essa parte, essa habilidade, Sócrates chama de alma racional, de consciência. Então a alma aqui é entendido como uma consciência. Para Sócrates, portanto, se você nascesse, sei lá, num país muçulmano no século 17, você teria outro nome, você teria outra maneira de se vestir, de falar, outro idioma, você teria outra visão sobre Deus, sobre o mundo, mas você seria a mesma consciência com outras experiências, porque você não é a sua experiência, você é a sua consciência. A sua consciência, esse ato de poder pensar, isso é você. Até por isso que os grandes inimigos de Sócrates eram sofistas, aqueles que vão dizer que na prática a verdade não existe, né? Para Sócrates, você é a sua consciência e por natureza você busca a verdade. Então os sofistas estão caçando a sua essência, a sua natureza, ao dizer que a verdade não existe. Para Sócrates a verdade existe. Mas voltando à questão agora, né? Então a resposta de Sócrates basicamente é: você é
uma habilidade, você é a consciência, né? Você não é uma ação, você é essa capacidade que a gente tem de poder colocar consciência sobre as coisas e perceber elas e analisá-las por si só. Essa habilidade que nasceu com você, né? As pessoas te ensinaram a caminhar, te ensinaram a escrever, a falar o idioma que você fala, mas ninguém te ensinou a pensar. Essa habilidade é inata, essa habilidade é você, ela é a sua consciência. Essa resposta de Sócrates, ela é incrível porque ela resolve até mesmo grandes dilemas e grandes paradoxos gregos. Você já ouviu falar do paradoxo de Teseu? O paradoxo de Teseu, ele na prática diz que Teseu sai com um barco para suas navegações, para guerra, só que o barco vai com o tempo se desgastando, então o barco vai perdendo partes dele, e a partir do momento que esse barco vai perdendo partes dele, vai ser substituindo por outras partes novas. Chega um momento, né, diz Thomas Hobbes, por exemplo, nos seus tratados empiristas, chega um momento que esse barco ele foi totalmente substituído, ou seja, todas as partes do barco foram substituídas aos poucos. E a pergunta que fica, o paradoxo que fica é: esse barco, ele é o mesmo que saiu? Ah, obviamente que não. Então, peraí. Qual é o verdadeiro barco de Teseu? O barco que saiu ou esse que voltou? Quando um barco se tornou outro, sabe? O Thomas Hobbes vai dizer até que você pode pegar todas as partes do barco que foram retiradas e substituídas por novas e montar um novo barco. E aí fica a pergunta: qual desses dois barcos seriam o barco de Teseu? O barco que saiu ou o barco que voltou? Bom, a resposta de Sócrates, eu não sei se você entendeu, e que resolve esse paradoxo é que o barco de Teseu é aquele barco que tem Teseu. Porque Teseu é a consciência. O barco não tem nenhuma consciência que ele é um barco e que ele saiu, que ele vai para uma aventura, que ele voltou dessa aventura. Ele não tem perspectiva de espaço e tempo. O barco, portanto, não é nada. Quem vai dar noção, existência a esse barco é Teseu. Então, qual é o barco de Teseu? É aquele barco que está Teseu, porque Teseu é a consciência. Vocês entenderam que o paradoxo aí foi resolvido por Sócrates, na verdade, separando até mesmo o corpo e o que a gente chama de acidentes, né? Por exemplo, eu tô mais velho, eu tô mais gordo, eu fiz uma plástica, isso não muda a minha essência. Assim como o barco foi trocado peças, a minha essência continua lá, porque a minha essência é a mesma, ela não tá ligado à aparência e os acidentes, né, como vai dizer Aristóteles, que realmente sou eu, é a minha consciência. A minha consciência, portanto, sou eu. Por isso, diz Sócrates que, acima de tudo, a gente tem que exercitar essa consciência para que, a partir desse exercício dessa consciência, a gente não exercite somente o corpo, mas também ela, porque ela é a parte que importa, é onde está nossos valores, nossa capacidade ética e, na prática, é quem nós somos. A pergunta que fica a partir daí é: beleza, professor, eu achei legal a resposta de Sócrates e é uma resposta bem bacana, mas o que é a consciência? Toda a experiência que a gente tem é mental, então tudo que existe é a mente, tudo o que existe é ideias. Então, na prática, o mundo inteiro não é material, até porque a matéria seria apenas uma das coisas que a mente produz enquanto percepção de espaço e tempo. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, já se inscreve aqui no canal para ter mais vídeos como esse. Toda terça-feira a gente tem live aqui na jornada dos 33 livros mais importantes da história da filosofia. É isso aí, espero ter feito a sua mente, a sua consciência, ter parado para pensar um pouquinho sobre quem você é, sobre quem ela é.